Bem, boa tarde. Meu nome é Priscila, sou pós-graduanda do programa de pós-graduação da disciplina de Infectologia da Unifesp. E, como já foi falado, esse trabalho tem como tema o impacto do clone ST16 na letalidade dos pacientes com infecção da corrente sanguínea por Klebsiella produtora de KPC. Então, nós já foi falado, né, a gente tem hoje, atualmente, uma disseminação importante dessas cepas de Klebsiella pneumoniae produtora de KPC, que tem se tornado no Brasil, principalmente, um problema seríssimo de saúde pública. Cada vez mais a gente tem observado perfis como esse, né, de resistência a todas as classes que anteriormente eram utilizadas como tratamento para essas bactérias. Então, isso reduz o nosso arsenal terapêutico e, consequentemente, leva a uma mortalidade importante nesses pacientes. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar as características moleculares e o impacto no desfecho clínico dos pacientes com bacteremia por Klebsiella produtora de KPC. Esse estudo foi conduzido feito de forma retrospectiva, né, num hospital universitário terciário de grande porte, aqui na cidade de São Paulo. Os pacientes admitidos entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016, maiores de 18 anos, que tiveram hemocultura positiva com Klebsiella pneumoniae, produtora de KPC, sendo a primeira identificação da Klebsiella feita na rotina, utilizando o método automatizado Fênix. Depois da inclusão, essa identificação foi confirmada por Malditoff. Também na rotina foi feita uma confirmação da produção da carbapenemase por PCR. E após a inclusão foi feita uma segunda confirmação da presença do gene também por PCR. Foi utilizada apenas uma hemocultura positiva por paciente, sempre monomicrobiana. Dessa forma, observamos um total de 442 hemoculturas positivas, sendo 140 incluídas, e dessas 140, 125 apresentaram positividade para o gene KPC. Em relação à microbiologia, né, a gente já falei que foi feito o PCR, né, 2 vezes, primeiro na rotina e depois no estudo. Também foi feito, em parceria com a Universidade de Cardiff, o PFGE, para a tipagem dessas cepas. Também foi utilizado o ponto de corte para a determinação da sensibilidade, o CLSI, e para a sensibilidade à polimixina, utilizado o EUCAST. Foi feito também sequenciamento genético, utilizando a plataforma Illumina, foi feita na Universidade de Cardiff, em 68 desses isolados. Foi feita também a determinação do MLST por PCR e por sequenciamento. Os dados clínicos foram coletados de forma retrospectiva, por meio da análise de prontuários, e, através da ficha clínica, foram avaliados os dados demográficos, incluindo características clínicas dos pacientes, os dados relacionados à infecção, incluindo o tratamento, e o desfecho clínico desses casos. Como resultado, nós obtivemos a maioria das cepas pertencentes ao complexo clonal 258, sendo 42 pertencentes ao ST258, 37 ao ST11, 13 ao ST437 e 19 cepas ao ST16. Demais cepas também foram observadas pertencentes a outros tipos de ST. Aqui nós observamos uma distribuição desses STs ao longo do período de estudo, dos 36 meses. Aqui a gente pode ver com clareza o predomínio do complexo clonal 258 e a distribuição do ST16 ao longo de todo o período de estudo. Quando nós observamos o desfecho clínico, a mortalidade em 72 horas, quando comparado à cepa ST16 com o complexo clonal 258, nós observamos uma diferença significativa nessa mortalidade em 72 horas, com o maior número de pacientes em óbito pertencentes à cepa ST16. Quando nós comparamos o óbito em 72 horas e o óbito em 30 dias desse total, observamos aqui uma diferença significativa entre as cepas ST16 e as cepas pertencentes ao complexo clonal 258. Quando avaliamos também, está repetido aqui, quando avaliamos o choque séptico, também nesses pacientes observamos a diferença significativa, com 72% desses pacientes
com o cepa ST16, com a apresentação de choque séptico. Quando avaliamos também o score de bacteremia de Pitt, nós vemos que há uma diferença também significativa entre os pacientes com cepa ST16 e os com complexo clonal 258. Observando um apanhado geral de características clínicas desses pacientes relacionadas à infecção, nós podemos observar que o tratamento utilizado foi basicamente composto por terapia combinada, basicamente com polimixina, meropenem e amicacina. A gente observa também que esses pacientes de diferentes STs apresentaram um score de Charlson, de comorbidade, bastante semelhante. Então, os pacientes eles tinham uma gravidade, tinham comorbidade bem parecida. Então, eles eram comparáveis nesse sentido. Nós observamos também uma predominância nesses pacientes com CPST16 com doenças hematológicas, 32%, e também com doenças do trato hepatobiliar. Em relação ao tratamento, nós observamos que pelo menos 39% dos pacientes utilizaram uma droga ativa in vitro. E aí, no total dessas cepas, 31% utilizaram esse tratamento. Em relação à adequação dessa terapia empírica, nós observamos que 56% desses pacientes com ST16 tiveram uma terapia empírica adequada. Dessa forma, nós observamos uma variedade de distribuição de clones dessas cepas nesse hospital estudado, sendo que a gente sabe que a maioria no Brasil relatada até agora pertence ao complexo clonal 258, mas observamos essa mortalidade importante entre os pacientes com ST16, sendo que eles foram tratados de forma semelhante, tinham características clínicas semelhantes. Isso demonstra que a gente precisa ter um conhecimento mais aprofundado em relação ao mecanismo de virulência dessas cepas. Obrigada. Um trabalho aí extremamente, que contribui bastante, porque a gente sabe assim, que o gene que detecta a resistência nem sempre está associado com a virulência e a gente mal conhece o que faz a bactéria se tornar endêmica, né? Então, já foram descritas aí milhões de carbapenemases, mas o que fez da KPC ter essa pandemia, né? E como a gente sabe, às vezes ser resistente não quer dizer ser mais virulento, exemplo do estáfilo, né? Sensível resistente. Então, muito interessante. Uma pergunta? Du tem considerações. Rapidinho, quer dizer, traz esse trabalho, eu acho que é interessante, que é o que a gente está estudando um pouco mais, porque parece que nem todas as Klebsiellas são iguais, né? Quer dizer, a gente tem trabalhado com as condições clínicas do hospedeiro, né? As características, e sempre a gente atribui alguma outra característica do paciente. E é interessante porque isso é a tese de doutorado da Priscila, né, parte da tese de doutorado dela, mas quando a gente avaliava o grupo todo das bacteremias, tinha um pequeno grupo que morria mais rápido. Então, o que estava acontecendo com esse pequeno grupo que isso acontecia sem ter uma diferença clínica entre os pacientes? E foi aí que a gente aprofundou essa análise molecular dessas cepas para entender o que estava acontecendo. E até esse trabalho teve um outro encaminhamento, que ainda não está publicado, mas já está sendo submetido. Foi feita uma análise de virulência. Da virulência também. Da virulência, mas em modelos animais, mostrando também que a mortalidade é muito maior nos animais quando a gente trabalha com a cepa ST16, mostrando exatamente essa característica. Foi feito na galéria, no modelo de galéria, a gente viu também essa mortalidade mais alta nos ST16. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Todo mundo tímido. Então é isso, parabéns. Opa, tem um comentário. Pera. Tudo bem, parabéns, foi uma ótima apresentação, um trabalho muito bonito. Eu tenho uma dúvida a respeito de utilizar o índice de Charlson, porque você tem uma diferença aqui, uma população predominantemente de pacientes hematológicos, né, que é da CPST16, e a outra população é uma população, pelo que eu entendi, mais geral.
Você utilizou algum outro parâmetro para garantir a uniformidade da gravidade clínica que não o Charlson nas populações estudadas? Foi o Apache, a gente usou o Apache, o Charlson, né, de comorbidade, o Charlson... O score de Pitt, né, também? O score de Pitt de bacteremia também. O Pitt foi bem, né, os pacientes acima de 16 tinham Pitt maior que 4, né, mais significativo. E o Apache e o Charlson foi mais uniforme entre os receitos. Mas mesmo dentro dessa população extremamente grave, né, acho que fica bem, alguma coisa acontece nesse grupo que morre mais. Né? Parabéns.